fazer perguntas ou comentários no final da apresentação, vocês automaticamente estão autorizando que essa manifestação vá ficar pública no nosso canal do Instituto no YouTube, certo? É com grande prazer que a gente tem hoje o Leandro Tesler para apresentar um colóquio para a gente a respeito do Prêmio Nobel desse ano. O Tesler foi gentil de se oferecer para apresentar logo que o prêmio foi concedido, de Física, né, desse ano. Ele fez o mestrado, né, fez a graduação na Federal do Rio Grande do Sul, o mestrado ele fez aqui, depois o doutorado foi em Israel, em Tel Aviv. A área de atuação dele de formação é em matéria condensada, mas é uma pessoa bastante eclética, fica passeando por bastante área. Mexe também com bastante coisa de divulgação científica, vocês vão ver bastante a cara dele na televisão, falando, talvez acho que é a pessoa que acaba aparecendo mais, é a pessoa que acaba aparecendo mais na mídia, aqui no nosso instituto. E agora ele também está trabalhando com redes neurais. Então ele vai contar um pouquinho para a gente a respeito da premiação do Prêmio Nobel e também do trabalho dele. Obrigada. Vou falar quase nada do meu trabalho, vou falar mais sobre o Prêmio Nobel. Então, é um prazer estar falando para vocês. Como a Lene apresentou, no momento que saiu esse Prêmio Nobel, eu que tenho que dar esse colóquio, porque eu estou fascinado por redes neurais. É uma coisa assim que quando você começa a entender, você vê o poder que tem por trás disso e quanto isso está mudando a nossa vida. Todos vocês hoje provavelmente tiveram contato com uma rede neural, sem que vocês saibam. Então, o que é isso? Então vamos começar falando do Prêmio Nobel. Saiu um Prêmio Nobel para John Hopfield e Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton não é físico, ele é um cientista da computação, muito conhecido no meio de inteligência artificial. O Hopfield é menos citado nos meios de inteligência artificial, por ter feito descobertas e invenções fundamentais que permitem a aprendizagem de máquina com redes neurais artificiais. Primeira coisa, tem física aí. Primeira pergunta que a gente faz. E aí passa um dia e sai o Prêmio Nobel de Química. E o Prêmio Nobel de Química é por ter usado redes neurais artificiais para previsão da estrutura de proteínas. E tem duas coisas que chamam a atenção aqui. Um dos premiados de Química é de uma universidade, a Universidade de Washington, e dois são da Google DeepMind. Não é a primeira vez que o Prêmio Nobel sai para pessoas que estão em laboratórios de empresas, mas isso causou um certo furor no mundo, né? E isso tem um motivo, que hoje, com o crescimento da inteligência artificial, os recursos para o uso de inteligência, para a aplicação de inteligência artificial em empresas são muito maiores do que em qualquer universidade. O mundo está mudando e eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E não é um problema brasileiro, não é que no Brasil as empresas estão melhores. Nos Estados Unidos, nenhuma universidade tem a capacidade de processamento que tem Google, Microsoft, Meta, essas grandes empresas. Então, as reações, né? Isso ficou muito pequenininho, mas foi legal. Todo mundo conhece a Sabine Rossenfelder aqui. Se não conhece, deve conhecer. Ela tem um canal no YouTube, sempre ranzinza, falando com o seu sotaque alemão. Opa, apertei uma coisa, não é para apertar. Onde é que é? Ponta. Aqui. Ela diz um rápido comentário no Prêmio Nobel de Física 2024, que foi dado para a base de redes neurais e inteligência artificial. Muito merecido. Mas isso é física? E ela fez um vídeo sobre isso. Ela até fez um vídeo prevendo quem quer ganhar o Prêmio Nobel, até meu professor de quântica no doutorado. Era um dos candidatos dela, mas não levou. Aí esse cara também, grande escolha, mas não, isso não é física. É legal que o comitê pense que isso é física, do e aí tem uns memes que são maravilhosos. Esse cara que não consegue dormir, ele deve estar pensando sobre outras mulheres. Ele diz, não, onde está a física e machine learning? E esse para mim foi um matador. A morte passando, que a morte da inteligência artificial já matou o Prêmio Nobel de Física, matou o de Química e agora o próximo de Literatura. E o autor do livro que eu usei para aprender muito de machine learning, Aurélien Geron, falou, cool, I'm a physicist now. Que legal, agora eu sou um físico. Então, quer dizer, causou surpresa, causou reações. Então, isso é física. Eu vou mostrar para vocês primeiro um pouco do que é machine learning e depois a gente vai discutir se isso é física. Então, o background para isso. O background para a inteligência artificial
eu descobri... eu sou um newcomer no assunto. Eu comecei a me interessar por isso durante a pandemia. Então eu comecei a estudar, entender melhor. Eu também comecei a entender um pouco da história da inteligência artificial. E é um problema filosófico que tem mais de 200 anos. E a pergunta básica é... O Alan Turing colocou nesse artigo famosíssimo na revista Mind, que ainda é publicado, uma revista de psicologia e filosofia. E aí ele pergunta, eu proponho a seguinte questão. As máquinas podem pensar? 1950. Isso deve começar com definições do que é uma máquina e o que é pensar. Muito legal. E ele, nesse artigo, é que ele propõe o jogo da imitação, que é o famoso teste de Turing. Quem não viu o filme Jogo da Imitação deve ver, porque conta bastante bem a história do Turing, claro, romanceada. E o jogo da imitação, o teste de Turing, não é um teste para saber se a máquina pensa, mas é um teste para saber se a máquina consegue convencer o humano que ela está pensando. Isso é bem diferente de saber se a máquina está pensando. E aí vai. É muito legal. Você sabe a triste história. Por causa de preconceito, o Turing cometeu suicídio. 56, eu acho que foi. Ele tinha sido condenado por homossexualismo, que era um crime na época na Grã-Bretanha. E ele, nesse artigo, ele traz as objeções a uma máquina pensar. Então, as óbvias objeções religiosas, né, que no cristianismo só quem tem alma pode pensar, as objeções filosóficas, né, e ela continua viva até hoje. Se as máquinas pensarem, elas podem ameaçar a espécie humana, já deu muito pano para manga na ficção. As matemáticas, ele chama atenção para o teorema da incompletude de Gödel, então as máquinas não poderiam pensar. E aí ele entra, mas ele tenta evitar isso no artigo, é muito legal. A consciência. Será que uma máquina que pensa tem consciência? Isso é uma coisa, e é uma pergunta que até hoje está aberta, e a gente não sabe como responder isso. E aí ele fala das incapacidades, as pessoas dizem, não, o computador nunca vai, blá, 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 blá. A Ada Lovelace falava que as máquinas não podem aprender. A Ada Lovelace é muito importante na história da computação, que ela era uma filha de um nobre britânico, e ela inventou o primeiro algoritmo organizado. E era uma mulher, isso na época vitoriana. Outra objeção dele é que o sistema nervoso é analógico, nosso sistema nervoso não funciona digitalmente. Então, quem está falando é o cara que inventou a máquina de Turing, que ajudou a decifrar o código, né, da Enigma durante a Segunda Guerra. Fiz alguma coisa errada. As máquinas não vão conseguir ter acesso à diferença entre conversa formal e informalidade. E, curiosamente, uma das objeções dele era sobre percepção extrasensorial. Em 1950, se levava a sério experimentos com percepção extrasensorial. E ele não entendia como que ele ia conseguir encaixar uma máquina nisso. Bom, isso em 1950. E em 1956, quando a gente pontuou o nascimento da inteligência artificial como uma área do conhecimento, foi o Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Um grupo de computação era uma novidade, ainda o número de gente, algumas pessoas estavam trabalhando nisso, chamaram um workshop que era para durar 2 meses e ter 10 participantes, e teve 20 participantes convidados, né? E um dos organizadores é um nome que vocês certamente ouviram falar, o Claude Shannon, que é o cara que combinou teoria da informação com física e estatística, né? Ele é um dos precursores da inteligência artificial. E o que eles tinham na época, que eles chamavam de perceptrons, eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso, que tinha sido inventado por 2 pesquisadores, McCullough e Pitts. Um deles era psicólogo e o outro era biólogo, e eles que inventaram o modelo matemático primeiro, né? E em 1957, num projeto ligado à Marinha, à Força Aérea Americana, não, mas também a Marinha estava envolvida, um cara chamado Frank Rosenblatt implementou os perceptrons com o objetivo de interpretar imagens observadas por aviões espiões. Então era um projeto ultra secreto, né? Fazer as máquinas conseguirem interpretar imagens de solo feitas por aviões espiões. E na verdade ele tinha um classificador binário, né? Tem, não tem perigo, para reconhecimento de imagens. Ele montou, isso aqui é mais ou menos o esquema que ele mandou, todo mundo sabe eletrônico, eu espero. Ele montou neurônios artificiais bem primitivos em 3 camadas, tinha 3 camadas. Então ele começa com um somador e depois um comparador. Quer dizer, daqui a pouco eu vou falar mais sobre como é que funciona o perceptron, que é o modelo de neurônio artificial. Está descrito aqui só por completando, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E ele montou vários desses
circuitos numa máquina. E a máquina tinha essa cara, então está aqui a câmera. Até agora não sei muito bem como que essa câmera transformava impulso visual em imagem, não tinha inventado o CCD ainda, tá? Mas de alguma forma eles transformavam o impulso visual em o CRT, claro. É uma câmera de televisão da época, que não era digital. Isso, o sinal dessa câmera entrava nesse painel dele, no Mark I Perceptron, e aqui eu tentei contar que tem mais de 200 potenciômetros. Quer dizer, aqui ele colocava manualmente os parâmetros para a rede neural de 3 camadas dele, primitiva. 1957. Só que os caras que entendiam mais de neurônios artificiais do que ele chamaram a atenção que os perceptrons não podem ser usados para computação porque eles não conseguem reproduzir a função XOR, Exclusive OR. Isso é sabido, né? Você não consegue, com neurônios artificiais, combinando 2 neurônios artificiais, você faz praticamente todas as funções lógicas que você consegue fazer com a eletrônica, menos a XOR. Isso era chamado o problema do XOR. Isso... Estou meditando. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o que são redes neurais. Já vamos chegar no problema do XOR. Então, os neurônios artificiais inventados pelo McCulloch e Pitts, essencialmente, sempre são representados dessa forma porque eles lembram um neurônio natural, né? Eles são claramente inspirados nos neurônios dos animais superiores, como são chamados. Então, o que é um neurônio? Né? Tem um núcleo, aqui é a parte que... de novo. Isso aqui é a parte que cuida da energia, faz o neurônio funcionar, né, no núcleo. E ele tem uma série de perninhas, e cada uma dessas perninhas é sensível ao potencial eletroquímico perto dela. E o neurônio processa esses sinais eletroquímicos, e estou vendo que tem gente que entende muito mais do que eu aqui na plateia. Se eu falar uma bobagem, me corrige, Gabriela. E quando ativado, né, quando eles atingem um certo nível, ele manda impulsos elétricos pelo axônio, que pode estar conectado a outros neurônios ou outras células do nosso corpo. Músculo, ele pode fazer o músculo se contrair, ele pode fazer um monte de coisas funcionais para nós. O neurônio artificial tenta reproduzir o neurônio de verdade. Quer dizer, ele tem um número de entradas arbitrário, ele faz uma combinação linear dessas entradas, somando coeficientes, né? Tem uma constante mais coeficientes variáveis. O resultado dessa função linear ele passa como entrada para uma função que chama de função de ativação, que é o que o neurônio verdadeiro faz. Só que o neurônio verdadeiro tem uma saída que é analógica, a qualquer valor. Né? Os neurônios artificiais são entidades matemáticas e você faz ele funcionar assim. Você poderia fazer uma rede neural sem computador nenhum. Dá para a gente, na mão, fazer todo esse processamento que está acontecendo. Só que com computadores é muito mais prático. A função de ativação é uma coisa importante para que funcionem as redes neurais. E pode ser qualquer função não linear. Ao longo da história, historicamente, a primeira que foi usada é a função sigmoide, 1 sobre 1 mais n menos x, e a função de Heaviside, a função degrau, né, vai de menos 1, bruscamente de menos 1 para 1. Mais recentemente passou a se usar também tangente hiperbólica, que tem uma forma não linear interessante para treinamento de redes neurais. E hoje, provavelmente, a função mais usada é a ReLU, que é a que treina mais rápido no uso de uma rede neural. Já estou usando termos que eu vou explicar daqui a pouco. No fim dos anos 60, início da década de 70, tinha 2 problemas para as redes neurais muito sérios. Um era o problema do XOR, né, do XOR, e o outro era o problema com redes profundas. Porque é o seguinte, imagina que você tem uma rede neural agora com muitos neurônios. Como é que você vai determinar o valor de cada parâmetro desse neurônio se você tem uma rede muito profunda? E isso causou o que foi chamado de inverno da inteligência artificial. Quer dizer, quando saiu um livro em 1969, que foi muito famoso, sobre os perceptrons, falando sobre as operações lógicas, o problema do XOR, o problema de fazer juntar eles em muitas camadas, que fez com que se cortasse o financiamento para a inteligência artificial e ela ficou adormecida até o início dos anos 80. E aí que entram os ganhadores do Prêmio Nobel. O que acabou, durante esse tempo, se desenvolveu métodos matemáticos, se desenvolveu eletrônica digital, se desenvolveu computador pessoal. Então, tudo mudou na direção de tornar possível o uso de redes neurais. E aí vem o que eu vou chamar de primavera, né? Terminou o inverno. E a primavera começa de verdade, e aí sim vem a importância do John Hopfield.
O John Rockefeller ele era físico, biofísico, um físico filho de biólogos. E ele estava tentando modelar cérebros primitivos de animais, cérebros... como é que o cérebro se organiza? Isso é uma coisa meio misteriosa. Né? E aí ele bolou o que eles chamam de Rockefeller Network, que foi publicado nesse artigo, Neural Network and Physical Systems in the Emergent Collective Computational Ability. Ele conectava neurônios em redes fechadas, não é o que a gente chama de feedforward, é uma rede, nesse artigo ele propõe redes fechadas por motivos computacionais. Ele não conseguia tratar de redes com mais de 30 neurônios, hoje a gente está tratando de redes com alguns trilhões de neurônios, bilhões de neurônios. E ele inicializava uma rede conectada dessa forma, com parâmetros aleatórios, e deixava ela se treinar, deixava ela evoluir no tempo sozinha. E ele via que tinha, em 20% dos casos, tinha formação de efeitos coletivos espontâneos, por causa dos neurônios se comunicando. Como a gente consegue fazer fenômenos coletivos, ela começa a ter memória, ela começa a entrar num estado dos parâmetros dela que são estáveis ao longo do tempo. Outros começam a se desmanchar. E aí eles propôs que isso é um modelo elementar para o funcionamento do cérebro de animais superiores. Estou usando os termos dele aqui. Então ele disse que na rede modelo dele, cada neurônio tem propriedades elementares e a rede tem quase nada de estrutura. Mesmo assim, propriedades computacionais coletivas emergem espontaneamente. Ele começa a ter memória, ele começa a ter processamento de dados. Esse artigo foi fundamental para o renascimento da inteligência artificial como uma área de pesquisa ativa, inclusive com financiamento. Agora, que cara que tem uma rede neural? E esse artigo saiu esse ano. Isso aqui, os caras pegaram 1 milímetro cúbico de córtex humano e mapearam com resolução de nanômetros. Isso aqui está aberto, está no GitHub, para quem estiver interessado nessas imagens. E aí a gente está vendo como é que as células realmente estão conectadas. Você tem aqui um núcleo, tem o rabinho, essa aqui tem um núcleo, ela está conectada com as ramificações dela, os dendritos, e a cauda dela está conectada com outros neurônios, e assim vai. Isso aqui não se descobriu em 2024, isso aqui já se sabia em 1900. Um espanhol, Ramón y Cajal, ele foi o cara que descobriu como corar células, como corar neurônios, como conseguir enxergar neurônios. Isso aqui é um desenho que ele fez, não é uma fotografia, é um desenho, esse artigo é de 1900, é um livro de 1900. Ele desenhou que cada tinha um pedaço de córtex, uma parte do córtex humano. E aí você vê aqui até mais claramente do que na foto do moderno, como os neurônios estão conectados numa rede. Aqui é quase eles estão em camadas, mas eles não estão, são formados espontaneamente. E claramente ele argumenta que o aprendizado humano envolve conexões entre neurônios. Quer dizer, que ao aprender, o que a gente faz ao aprender, é uma coisa que envolve essas interações elétricas entre neurônios. Mas é muito fácil mostrar que esse fenômeno não é puramente elétrico. Quer dizer, ele é elétrico. Se eu disser para vocês o nome da minha professora no pré-primário, que era Sheila, vocês vão lembrar, da próxima hora, possivelmente vocês vão se lembrar que o nome dela era Sheila. Mas se eu perguntar para vocês qual era o nome da sua professora no pré-primário, você sabe também. Certo? Todo mundo lembra o nome da professora no pré-primário? Tem quem não lembre? Você não lembra? Eu lembro. Então, ou seja, essa informação não pode estar guardada de forma elétrica. O fato de eu lembrar de vários... Quem não lembra? Vamos ver. Eu não tive pré-primário. Você não teve pré-primário. Então, do primeiro ano primário, serve uma lembrança muito antiga. Quer dizer, a informação no nosso cérebro não é guardada só eletricamente. Ela também é guardada, possivelmente, de uma forma química. Quer dizer, tem outras maneiras. Eu não sei se vocês já passaram uma experiência que, para mim, está cada vez mais recorrente. Alguém fala o nome de alguém que você não lembra. Passa 10 minutos, você lembrou do cara. Né? Quer dizer, tem processos envolvidos na nossa memória que certamente não são elétricos, não são imediatos. Tem uma química envolvida e é um assunto de pesquisa hoje para entender como é que o nosso cérebro funciona. Em redes neurais artificiais, nós não estamos muito preocupados no funcionamento do cérebro dos animais, mas nós estamos preocupados em processar dados. E hoje em dia, o modelo básico de uma rede neural artificial é essa. Você tem uma camada de entrada, você tem camadas ocultas, camadas profundas, né, e uma camada de saída. Ou seja, as redes neurais são usadas
como classificadores. E tudo isso é decorrência do trabalho do Hoffman. Só que tem um detalhe. Se você contar aqui, você tem 4 vezes 5 mais 5 parâmetros, 5 mais 5, 5 vezes 5 mais 5, 5 vezes 5 mais 5, 5 vezes 3 mais 3, de forma que você tem... era para aparecer o cálculo final. Que você tem 103 parâmetros nessa rede ridiculamente simples e pequena. Essa rede que provavelmente não serve para nada. E ela tem 103 parâmetros a serem ajustados no processo de aprendizagem. Ok? O grande problema, por que parou a pesquisa em redes neurais? Porque como é que você vai achar os parâmetros, por exemplo, desse neurônio aqui, do A22, que ele está profundo lá dentro? Como é que você consegue variar esse parâmetro e saber que efeito que ele tem sobre a saída? E aí aparece a resposta. Outra coisa que é importante, antes de falar disso. Uma rede como essa é muito importante para a matemática e para a física por causa dos teoremas de aproximação universal. As pessoas falam do teorema de aproximação universal, mas tem vários teoremas de aproximação universal. Eu acho que a versão que eu mais gosto é que redes neurais do tipo feed-forward, como essa, que a informação vai de um lado para o outro, redes neurais feed-forward profundas com funções de ativação não polinomiais, quer dizer, as funções de ativação precisam ser não lineares, são representações de qualquer função não linear contínua entre dois espaços euclidianos. Isso aqui está escrito em matematiqueza, mas isso significa que uma rede neural profunda consegue reproduzir qualquer função, ainda que a gente não conheça essa função. Tá? E tem diferentes versões para esse teorema, tem para largura infinita de rede, profundidade infinita de rede, mas o que é mais usado atualmente é a profundidade 3, o teorema de Markov-Finkelstein, de 99, que se você tiver D variáveis na tua função, se a largura for 2D mais 2 e a profundidade for 3, essa função reproduz, essa função vai ser reproduzida pela rede neural. Tadã! Ou seja, redes neurais permitem que a gente conheça uma função, ainda que a gente não tenha a menor ideia do que é essa função. O que é bom e é ruim. Tá? Então, como que elas funcionam? O grande problema da rede neural é que a gente precisa fazer o que os computadores chamam de treinar a rede neural. A pessoa de computação, eu demorei para entender que treinar a rede neural é simplesmente o que nós físicos chamamos de ajustar parâmetros de uma rede neural. A gente precisa ajustar todos os parâmetros para que a entrada se transforme na saída, qualquer que seja a entrada. Tá? Então, isso é um problema de otimização, a gente precisa ter bases de dados para isso, e aí tem dois tipos de treinamento, que a gente é supervisionado, onde a gente precisa de uma base de dados classificada, e o treinamento não supervisionado, onde espontaneamente, por causa de detalhes dos dados, a rede consegue classificar esses dados. Tá? E aí nós temos um problema grave, que é como ajustar milhares, milhões, bilhões, trilhões de parâmetros, sem ter acesso aos parâmetros que estão profundos na rede. E aí vem a segunda parte do... ainda não vem a segunda parte do experimento. Vamos começar. Antes de ajustar milhares de parâmetros, vamos ajustar 2 parâmetros. Todo mundo já passou pela experiência de ajustar uma reta. Eu espero. Certo? Para ajustar uma reta, isso é um problema, é um processo de otimização, e o nosso cérebro é muito bom nessa otimização. Se a gente plota os nossos pontos aleatórios como um gráfico do tipo XY, você consegue facilmente, olhando para os pontos, você sabe onde é que passa a reta. Certo? Se não for uma reta, você vai ter dificuldade. Aluno de laboratório básico, que põe um gráfico de x, uma função exponencial, uma x ao cubo, ele não consegue diferenciar uma x ao cubo de uma x na quarta, por exemplo, de uma x na quinta. Então sempre tem que ser em reta, porque o nosso cérebro funciona bem reto. E o que a gente faz é dar um conjunto de pontos que a gente conhece, x e y, e a gente varia os parâmetros a e b até minimizar uma determinada função, que é o que a gente chama de função perda. Quer dizer, uma função que avalia o quão bom é o meu ajuste desses pontos. Tá? Em geral, em laboratório, a gente aproxima essa função perda por essa função aqui, que é o quadrado da distância na direção y, e isso é facilmente implementável no computador. Não é exatamente o que a gente quer fazer. A gente quer otimizar a distância dos pontos para a reta, e a gente está só considerando a direção y. Todo mundo já passou por isso. Tá? Agora, se não for uma reta, a gente pode entrar numa fria, porque olha só, eu gerei essa função aqui, uma função aleatória, de 2 senos, com 2 parâmetros, A e B. E você variando os parâmetros A e B, aqui eu plotei a soma dos quadrados. Isso aqui tudo eu fiz usando a inteligência artificial. Eu pedi para o ChatGPT fazer um modelo que, quando eu pudesse demonstrar
e ela tem dois mínimos, o mínimo absoluto está aqui, ela tem mais um mínimo aqui, tem uma linha de mínimos, tem outras linhas de mínimos, ela tem vários mínimos locais para os parâmetros. E aqui está em vermelho está a função verdadeira, e em verde está essa função. Ela é boa o suficiente, mas não é a função verdadeira. E é muito difícil você diferenciar uma da outra. Então, como é que você vai conseguir otimizar, em vez de dois parâmetros, se agora você tiver muitos parâmetros, milhões de parâmetros? E aí a gente usa uma técnica newtoniana, Newton que inventou, que é a técnica de gradiente descendente. Você tem imagina que essa superfície estranhona aqui é a função erro do meu ajuste de milhões de parâmetros, e o que eu faço, eu calculo a derivada do meu erro em relação a cada um dos parâmetros, e calculo o gradiente em n dimensões, e sigo na direção onde esse gradiente é máximo. Então, muito provavelmente, eu estou indo para o mínimo da função. Aqui ele dá uma roubadinha, não sei como é que ele faz essa volta aqui, ele tem dois mínimos próximos, né? Como é que ele sabe qual é o mínimo absoluto? Agora, como fazer isso de novo? Como é que a gente faz isso matematicamente? E aí vem a segunda parte do Prêmio Nobel de Física, que é a backpropagation, que é uma técnica que, essencialmente, é curioso, o artigo da backpropagation é de publicar, 86. E são 3 autores, 2 morreram. E o Prêmio Nobel só pode ser dado para pessoas vivas, né? Então, eu fiz o que simplificou a vida do Prêmio Nobel. O Hinton ganhou o Prêmio Nobel. O backpropagation é um algoritmo para a gente encontrar sempre o máximo gradiente de uma função de erro, ainda que a gente tenha camadas profundas. E para isso ele usa a regra da cadeia numa forma matricial. E é por isso que treinar redes neurais gostam de utilizar GPUs. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Como é que ela faz? Ela pega um resultado, vários y conhecidos para vários x, e calcula o erro, dados os parâmetros atuais que a minha rede tem. Isso é o for test. Você calcula o erro, calcula a derivada desse erro em relação aos parâmetros da primeira camada, e aí você vai avançando na última camada, não na primeira, na camada mais próxima da saída, e você vai avançando por regra da cadeia, de trás para frente, e aí você vai encontrar como é que cada parâmetro, qual é o gradiente dessa função. Né? E aí você ajusta os pesos para encontrar onde o efeito é máximo, para o gradiente descendente, e volta a circular isso aqui. Quer dizer, você ajusta os pesos só onde eles têm o maior efeito sobre essa função erro. É um jeito legal de ajustar parâmetros de otimizar curvas para muitos parâmetros. Curiosamente, e é isso foi que revolucionou que permite o que a gente chama de deep learning, permite redes com muitas camadas. Curiosamente, isso aqui foi descoberto muito antes desse artigo do Rumelhart, Hinton e Williams. Parece que o Gauss já tinha... O Gauss fez tudo que dá para fazer em matemática. Né? Vocês acompanharam o que ele fez em cálculo, e cálculo numérico. O Gauss já tinha dado uma dica de backpropagation, de usar matrizes e regra da cadeia mas nunca ninguém deu muita bola. Entre os anos 50 e 70, vários algoritmos baseados em jacobiano foram utilizados, mas como eles são baseados em jacobiano, eles são pouco eficientes, eles demoram para você chegar no último, numa rede profunda. E até que um cara, em 1970, não consigo lembrar o primeiro nome, Linnaeus, fez uma tese de mestrado em finlandês e publicou a solução da backpropagation. Quem lê uma tese de mestrado em finlandês? Então, quer dizer, se vocês tiverem uma descoberta muito importante, publiquem em inglês, por favor, para que o mundo saiba dessa descoberta, que eventualmente vocês podem até ganhar um prêmio Nobel. Né? O Linnaeus, ele deve estar pensando, ele não ganhou o prêmio Nobel porque ele publicou essa tese em finlandês. E um outro cara chamado Vergus, P.J. Vergus, também desenvolveu uma coisa muito parecida com a backpropagation, mas ele era para coisas de psiquiatria, uma teoria do Freud, ele queria entender o fluxo de uma energia do Freud, então também ele teve muitos problemas em ter o artigo dele aceito, porque ninguém deu muita bola para ele. E quando os caras entraram em redes neurais, deram bola, e tudo indica que o Rumelhart, o Hinton e o Williams não sabiam dos trabalhos anteriores, não é que eles leram e não mencionaram, eles realmente, o do Linnaeus certamente eles não conheciam, mas os demais eles não tinham lido porque saíram de revistas bastante pouco prestigiosas. Tem uma limitação importante da backpropagation, que ela não garante que você atinja um mínimo global da função erro, mas ela pode ir descendo até um daqueles mínimos locais, dependendo de como você começa. E tem técnicas para a gente evitar isso.
E aí, cara, isso aqui é 1989, um cientista da computação que tem formação em física, também é Lecan, na tese de doutorado dele, inventou um tipo de rede neural específica para reconhecimento de caracteres manuscritos. Vou passar aqui. E aí, esse vídeo é de 1989, é ele no laboratório, a primeira vez que eles reconhecem que o computador consegue reconhecer dígitos manuscritos. É impressionante. Aí não é tão impressionante, mas logo, logo fica impressionante. Lisa. Fazer a cara de felicidade dele ali, pessoal do laboratório. Isso criou um mercado multibilionário. Hoje todo banco usa reconhecimento de caractere como ele, e isso criou... Eu ia falar que era psi isso daí. Oi? Primeiro, pra mim, claramente é um psi, não é um 4. Isso é um problema das redes neurais. As redes neurais sempre encontram uma resposta, mesmo que não tenha... E seja um psi, ela vai classificar como 4, ela vai dizer quem é o cara mais parecido. E hoje classificar caracteres numéricos é o Hello World de Machine Learning. Quem já fez algum curso de Machine Learning, pegou aquela base de dados curada do MNIST, né, e programou a sua rede neural. Se você, sem fazer muita força, você vai ter 95% de sucesso. Fazendo força dá para chegar em 97%. E se você usar uma rede neural convolucional no seu PC de casa, dá para chegar em 99% ou mais. Eu já consegui, mas não com uma rede normal. E é o que a gente usa para ensinar. Eu, quando dou física computacional, que eu introduzi um módulo em redes neurais, é esse problema que a gente resolve. É muito legal. Agora, e é legal, a gente pode ver as redes neurais funcionando. Eu faço questão de mostrar para vocês. Não. É um link, não sei como é que eu entro no link. Bom, depois eu mostro. Tem esse aqui no computador, né? PyTorch tem uma rede neural em ação. Então é uma rede que você... vou ter que ficar aqui. É uma rede neural que já está montada, é um classificador. Então você tem dados aqui e você tem que classificar os dados para chegarem na forma que você quer. Ele começa com uma rede que tem duas entradas, né? Uma divisão de cores vertical e horizontal, uma camada intermediária escondida com 4 neurônios, uma camada de saída com 2 neurônios. Se eu for rodar isso aqui, pum! E ela está usando uma função de ativação de tangente hiperbólica. Mas eles dão um exemplo, já vou para o exemplo mais sacana, que é esse aqui, como transformar duas entradas como essas, né, em uma saída sofisticada como essa. E eu começo, e eu nunca chego lá. Posso esperar sentado aqui. Agora tem uma coisa curiosa, tá vendo isso aqui já está aparecendo? Ele tem duas curvas de saída, isso aqui é a função erro. Ele tem um erro que ele chama para teste, está melhorando, que ele chama para teste e um erro de treinamento. E o erro de treinamento sempre é maior do que o erro de teste. Está acontecendo um fenômeno que é o inimigo das redes neurais, que é o overfitting. Daqui a pouquinho eu falo disso. Para solucionar esse problema, o jeito que eu encontrei foi colocar 8 neurônios na primeira camada, mais uma camada com 8 neurônios. Como não custa nada, vai rodar no computador deles mesmo, mais uma camada de 8 neurônios. E, como eu quero treinar rápido, não vou usar tangente hiperbólica, mas eu vou usar uma ReLU como função. Oft. Rapidamente, daqui a pouquinho ela vai terminar de encontrar o... Só porque eu falei, né? Sempre as redes partem de uma distribuição aleatória de parâmetros. Então, está com perda de 0,07. Como que ela consegue fazer isso? O legal desse tutorial aqui é que ela te mostra a saída de cada um dos neurônios. Se você olhar a saída de cada um dos neurônios, você pode imaginar, uma vai fazer um pedaço... Não tem nada inteligível na saída dos neurônios. Ele manda uma mensagem para a próxima camada, e esse é um grande problema de redes neurais. Não tem muito, até hoje a gente não sabe
como relacionar a saída de cada neurônio com a função de saída. Então, é muito difícil a gente intervir no treinamento de uma rede neural. Isso tem implicações bastante graves, éticas. Deixa eu voltar para a apresentação. Chega de brincadeira. Isso tem limitações. Apesar de ela funcionar muito bem ali, uma limitação é o que se chama overfitting. Quem já fitou funções com muitos parâmetros e poucos pontos, você deve ter visto que o teu programa de ajuste, ele consegue ajustar muito bem a função onde você tem dados, só que ela faz umas voltas malucas. Já aconteceu isso com vocês, eu imagino. Né? Isso se chama overfitting e é um problema de instabilidade numérica. Se você tem mais parâmetros do que pontos, isso pode acontecer. Quando a gente treina uma rede neural, muito frequentemente a gente tem mais parâmetros do que pontos, porque uma rede neural com muitos parâmetros é muito boa para reproduzir funções. Né? Só que se o nosso banco de dados não é grande o suficiente, a gente não vai conseguir reproduzir os pontos, não vai conseguir ajustar os pontos para qualquer ponto que possa aparecer e só para os pontos onde tem dados. Né? E outro problema que apareceu ali são os mínimos locais. Às vezes ela vai para o mínimo local e porque esse programa que eu estava usando é otimizado para isso, ele tenta sair do mínimo local, ele está treinando em batches. Ele começa em vários lugares da rede. E às vezes ele consegue encontrar uma saída. Mas você pode ficar travado no mínimo local. E a outra coisa que a gente faz é o que a gente chama de otimização de hiperparâmetros. Qual é a melhor rede para resolver o meu problema? Que profundidade, quantos neurônios, que tipo de conexão, ela deve ser completamente conectada, ela deve ser parcialmente conectada. Então isso a gente chama em redes neurais de hiperparâmetros, isso é a otimização de hiperparâmetros. Tem pacotes de software excelentes, cursos, tutoriais, APIs para Python e R, outras linguagens de programação, a sua linguagem de preferência. Eu acho que Machine Learning é um dos motivos pela popularização do Python, porque é muito fácil de usar nas bibliotecas que ele tem, elas são muito bem adaptadas. Mas, como eu falei, sempre preciso ter cuidado. Quem já tentou treinar uma rede neural deve ter passado por essa situação. Né? Nos tutoriais, os datasets são bonitinhos, tudo funciona, aqueles do MIST, todos eles, né? Agora, quando você vai tentar pegar um dataset de verdade, no mundo que os médicos produziram, não sei se a Gabriela já se deparou com isso, ou que pessoas que não estão preocupadas em treinar sua rede neural produziram, os dados são horrorosos, quer dizer, falta dado, tem uma coisa que é inconsistente. Em geral, para quem trabalha com isso, a gente passa mais tempo trabalhando no dataset do que treinando a rede. Bom, deu para entender o que as redes neurais fazem, vamos ver para que elas servem. Né? Hoje em dia, eu quis começar as aplicações com uma aplicação que é incontornável, que é o processamento de linguagem natural, NLP. Tá? Eu acho que o exemplo mais acabado do NLP é o problema de tradução. Quem não assistiu ou não leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Doug Adams, tem que ler, porque ele é genial. É o cara que inventou que a resposta para tudo é 42, ela está avisando ali. Não é? Então, tem um personagem no filme que é o Babelfish, o peixe de Babel, você coloca ele no ouvido, não importa a língua que está sendo falada, ele traduz para de forma que você entenda, e assim você pode viajar pelo universo. Tradução é uma coisa bastante complicada, e sempre foi tentado, durante muito tempo, Chomsky, um cara conhecido por isso, ele acha que é o que chama de linguística formal. As línguas têm regras, e enquanto eu estou falando para vocês, eu estou respeitando regras que vocês conhecem, que eu conheço, e isso permite que a gente se comunique usando a língua portuguesa. E durante muito tempo os esforços de tradução automática eram baseados nisso, com resultados entre medíocres e lamentáveis. Tá? Ainda tem resquícios disso, você encontra coisas muito mal traduzidas usando regras gramaticais. E aí, desde o início do século passado, se inventou uma área de conhecimento que se chama linguística de corpos, onde você recolhe o corpus de parte de uma língua, não de toda a língua, o conjunto de palavras usadas, e usa estatística para saber, se eu falo uma palavra, qual é a probabilidade da próxima palavra ser outra, qual é a probabilidade da segunda palavra ser tal, e assim vai. E usando isso, o Google, quando começou o Google Translate, em 2006, usava um algoritmo preditivo com tradução estatística, usando essas predições estatísticas, mas como ele era preditivo, ele só funcionava via inglês. Se você queria traduzir de português para espanhol, você tinha que traduzir para inglês e do inglês para espanhol, com resultados
lamentáveis também, em geral. Não sei, vocês são muito jovens, os mais velhos talvez lembrem o que era o Google Translate. Até que de um dia para o outro o Google Translate começou a acertar. Foi quando eles passaram a usar uma rede neural para isso. Eles tinham uma equipe grande trabalhando com isso. O Hinton, trabalhava na Google nessa época e foi uma das pessoas envolvidas nesse projeto. E ele não está no artigo, mas ele é um dos caras que incitou a invenção de uma arquitetura de rede neural que se chama Transformers, que vale um seminário só sobre isso, que é bem legal. E é baseado no que chama de mecanismo da atenção, e hoje ela chegou tão próxima do peixe Babel quanto dá para chegar. Quer dizer, as traduções de Google Translate são muito boas, não sei se vocês usam ela. Sempre dá para melhorar, mas quer dizer, por causa dos Transformers, a ideia dos Transformers é, quando você vai usar NLP, você tem que vetorizar a língua, você transforma a língua em matrizes, em vetores, matrizes unidimensionais. Você projeta a língua, estamos entre físicos, você projeta a língua, a parte do corpo que você está usando, num espaço de dimensão infinita, no espaço de Hilbert. Não é bem um espaço de Hilbert, porque não é de dimensão bem infinita, é de dimensão muito grande. Então você projeta a língua nesse espaço, e aí você vê como você faz transformações de vetoriais do espaço de uma língua para o espaço da outra, e consegue expressar isso na outra língua. Os Transformers, o que eles fazem é que na hora de você transformar a língua numa representação vetorial, eles dão pesos diferentes para as palavras de acordo com o contexto onde elas estão. Então, se eu falo mar de rosas, ou eu falo mar onde eu surfo, o contexto é diferente para a palavra mar. E os Transformers identificam isso e separam a língua desse jeito. E aí a gente conseguiu chegar tão próximo do peixe Babel quanto é possível, porque agora a gente tem redes neurais, são redes neurais especializadas, que conseguem processar diretamente. Você codifica a língua e decodifica as frases e decodifica elas do outro lado. Isso pode ser usado para um monte de coisa. Eu cheguei nos Transformers, porque eu estava interessado no meu primeiro trabalho usando inteligência artificial, usando redes neurais, foi a ideia de entender durante a pandemia, é mais comprido do que isso, mas eu vou resumir porque eu não quero perder muito tempo. Durante a pandemia, entender como é que se formavam comunidades de desinformação baseadas na palavra vacina em língua portuguesa. Então, como aluno, nós raspamos o Twitter em português, né, todos os tweets com palavra vacina no espaço de 4 meses. Nós guardamos, deu 2.800.000 tweets. Aí a gente não usou GPT, mas usando Transformers, BERT, nós conseguimos fazer um classificador automático de mensagens verdadeiras e falsas, e a partir disso a gente conseguiu encontrar, e é muito legal, encontrar as estruturas, em torno de que assuntos se formaram estruturas de desinformação. Isso é pura física aplicada a um problema não físico. E agora, enquanto eu orientava essa tese, apareceram as redes neurais generativas, que é um ambiente à parte. São duas redes neurais ou mais competindo uma com a outra para gerar conteúdo. E aí o GPT, o ChatGPT, o Llama, o Gemini, o Notebook, todos esses LLMs, né, os grandes modelos linguísticos, são baseados em Transformers. O T do GPT é Transformers. Eles usam Transformers. E os Transformers são usados muito além de NLP, em processamento de imagem. Hoje em dia está se usando muito Transformers, porque eles conseguem contextualizar o que eles estão vendo. E o Prêmio Nobel de Química de 2024 é baseado no AlphaFold 2, que é baseado no AlphaGo, que é o programa para jogar jogo do Go. Tem um documentário na Netflix, não sei se vocês assistiram, quando o super campeão mundial de jogo do Go perde para o AlphaGo. Tá? E o que o AlphaFold faz é um programa muito bem adaptado para a solução por redes neurais. Ele gera proteínas, e as propriedades das proteínas dependem de como elas estão dobradas, o folding. E no folding tem vários estados com energia muito parecida. Como é que a proteína decide para que lado ela vai? E o que ele, usando Transformers, ele faz um mapa de distância entre os aminoácidos nas proteínas, faz uma pré-análise e classifica elas nas que são viáveis e que são prováveis ou não. E assim eles conseguiram descobrir proteínas que ia levar décadas para fazer no laboratório, só com cálculo usando o AlphaFold. Estou ruim com isso aqui. Então, quer dizer, o Prêmio Nobel de Química é, em última análise, uma consequência de NLP, do esforço da Google com o processamento de linguagem natural, e, obviamente, do trabalho
dos físicos. E a física, né? Então, tem inúmeras aplicações em física, né? Desde a identificação de padrões de dados, quer dizer, você faz uma medida, não tem... Como o que às vezes nós conseguem é ver padrões que a gente pode até ter dificuldade, elas são melhores do que os humanos. O trabalho de uma colega nossa aqui do IC é justamente encontrar tumores de pele e usando redes neurais convolucionais, e a taxa de sucesso dela é maior do que a dos dermatologistas, o que eles não gostam muito, mas estão começando a incorporar isso. Então, sistemas que têm configurações com energias muito próximas, como as proteínas, mas a água tem várias fases com energia próxima, materiais amorfos e vítreos, transições de fases. Sempre que você tem diversos estados com energias próximas, é um bom problema para ser atacado por redes neurais. Outro problema são os fenômenos fortemente não lineares, como clima e previsão do tempo, onde as equações envolvidas são equações não lineares, não tem solução analítica, né? E você consegue uma previsão, às vezes, melhor, treinando uma rede com dados que passaram do que tentando resolver as equações. Física de partícula experimental, participei de uma banca, está aqui o João, né? Você consegue gerar um conjunto de dados e usa machine learning para separar eventos que aconteceram de eventos que não aconteceram, né? do background. Em física médica e medicina tem muitas aplicações, especialmente em tratamento de imagens e em tratamento de sinais, né? E o que eu acho mais legal é que as redes neurais permitem que a gente expanda o domínio de atuação da física, sempre com um problema. Essa frase, eu ouvi nesse auditório essa frase, uma vez o Moisés Ocentral veio dar um seminário sobre arco-íris, o espalhamento de mim. E aí ele citou, e ficou na minha cabeça isso. Ele atribuiu ao Eugene Wigner, eu não consegui verificar isso aqui. It's nice to know that the computer understands the problem, but I would like to understand it too. O problema, especialmente com fenômenos não lineares, é que o computador entende o problema e se a gente não for bastante esperto, isso não vai ajudar a gente a ter um entendimento do que o problema está propondo. Então, e aí tem a pergunta se afinal isso é física, né? E aí vale a mesma pergunta do Turing. O que é física? Será que isso é física? E aí, de novo, mesmo Ian LeCun, que é o inventor das redes neurais convolucionais para identificar caracteres, ele foi pós-doc no laboratório do Hinton. E o KIPO é o evento, é o Congresso Latino-Americano de Inteligência Artificial. É muito legal, que se chama KIPO, que são aqueles nós dos incas que eles usavam, que até hoje a gente não sabe muito bem como é que eles codificavam a matemática, parece que eles usavam isso para impostos. E eu vou fazer isso no meu computador, porque eu vou ter que mudar a configuração. No KIPO de 2021, que foi durante a pandemia, o Ian LeCun participou de ele deu uma palestra com o entrevistador no mesmo evento. A Sandra, essa nossa colega do IC, que trabalha com tumores, também deu uma palestra. Mas eu vou só mostrar para vocês o que o Ian LeCun fala. So, let me tell you another guy, what shows between taking a class on embedded device programming, quantum physics. You take quantum physics. I think that quantum physics is relevant to your interest in the area of actually studying quantum physics. So in fact, mathematics, quantum physics, particularly statistical physics, is the same that includes, influence of energy matters. Veja a cara de desapontado do computador ouvindo ele falar isso, né? Low bounds for rational methods and methods rational tokens. It's the same math. It's math that you learn in physics. In fact, the math that is most useful to learn for machine learning is what you learn either as a physics. Ele corta ele dizer, ou como estudante de física ou como estudante de engenharia elétrica. Mas quer dizer, a matemática que a gente usa, aliás, é por isso que físicos estão envolvidos com isso, porque a matemática que a gente usa em redes neurais é muito parecida com a matemática, com a álgebra linear da mecânica quântica. E o que o Ian LeCun diz aqui, entre fazer um curso para programar telefones móveis e fazer um curso de mecânica quântica, faz mecânica quântica que você vai aprender muito mais. Então, é física. Opa! Então, agora eu quero falar um pouquinho, antes de terminar, sobre os problemas, as limitações e as oportunidades que estão envolvidas com a aprendizado de máquina. Redes neurais sempre reproduzem as estruturas de dados com as quais elas foram treinadas. Você faz um ajuste de uma curva com
trocentos milhões de parâmetros e ela vai reproduzir, dada a tua entrada, ela vai encontrar uma saída que é compatível com os dados que você usou para programar ela. Isso faz com que as redes neurais que estão sendo usadas, né, em ChatGPT e outras, elas acabam reproduzindo racismo, sexismo e preconceitos em geral da sociedade. Esse é um artigo que saiu agora, 5 de setembro, na Nature, sobre como a inteligência artificial gera decisões covert, escondidamente racistas sobre pessoas baseadas no dialeto que elas falam. E nos Estados Unidos se usa redes neurais para ajudar decisões judiciais. Então tudo isso aí tem que ser feito com muito cuidado e eu acho que a gente não tem como escapar da discussão na sociedade sobre controle não é uma palavra boa, sobre limitações e sobre aspectos éticos do uso de redes neurais e de inteligência artificial. Outro problema ético tem a ver com privacidade e dados pessoais. Para treinar essas redes que são usadas, provavelmente as que vocês tiveram contato hoje, mecanismos de recomendação, elas usam dados de vocês para isso. Sempre que você instala algum software no seu celular, tem um monte de termos de uso que você não lê, eu não leio, e concorda, você está vendendo a sua alma para alguém que está programando uma rede neural. Tá? E outra discussão é sobre direitos autorais, quer dizer, como ela vai usar textos que já existem, especialmente esses LLMs, quem tem o direito sobre o texto que ela produz? No mundo acadêmico, nós temos um problema grave com autoria, quer dizer, eu mando uma inteligência artificial escrever um artigo para mim. Né? Digo, ChatGPT, cria um artigo sobre transições eletrônicas em térbio 3+, em, sei lá, em nitreto de silício. Bom, ele vai lá e escreve. Pô, legal. Leandro Tesla, eu mando publicar, ele aceita. Quem que escreveu esse artigo? Não fui eu. Então, hoje em dia, o que está parecendo ético é você pode usar LLMs para corrigir língua, para corrigir o inglês, para melhorar a redação. Mas você não pode usar LLMs para gerar conteúdo no seu lugar. Até porque eles têm o que se chamam de alucinações. Como eles são modelos de forma de linguagem, eles podem inventar referências que não existem, eles podem inventar modelos físicos que não existem. O ChatGPT está melhorando muito. Eu brinquei já faz acho, mais de um ano. Eu pedi para ele escrever meu currículo. E ele me deu 3 currículos delirantes. Nenhum deles chegava perto da realidade. Eu tinha estudado na USP, coisas desse tipo, trabalhado com sei lá quem. Vou mostrar isso no colóquio. Aí pedi para ele fazer um breve CV meu e ele fez certinho. Então, quer dizer, ele está sendo realimentado, né? Eles conseguem reduzir esse nível de... Mas é um risco você usar ChatGPT. Isso começou com um advogado em Nova York. Ele é um caso de uma pessoa que se machucou no avião, a aeromoça bateu no joelho do cara, quebrou o joelho com aquele carrinho que anda, e o cara processou a companhia aérea. E aí, no processo, ele colocou jurisprudência, referências, tudo. A jurisprudência não existia, as referências, o juiz foi atrás, e o cara foi expulso da OAB americana, da Bar Association, porque ele usou ChatGPT sem falar que tinha usado, e aliás, a desculpa dele é dizer, não, isso não fui eu, isso foi o modelo, foi o ChatGPT que fez. Então, isso aqui é um problema ético que a gente tem que prestar atenção. Outro problema ético que a gente precisa prestar atenção, e que é uma oportunidade em física, são os problemas ambientais. Né? A melhor GPU que o dinheiro pode comprar hoje é a NVIDIA H200, $33 mil cada uma, só o cartão, é um cartão de vídeo que não tem saída de vídeo. É só para fazer. São GPUs, porque GPUs são excelentes para treinar redes neurais, porque elas são boas em multiplicar, em processar matrizes. Multiplicar e somar matrizes. Né? Só ela consome 800 watts. O cérebro humano, nesse momento, vocês estão consumindo 12 watts para estar prestando atenção no que eu estou falando aqui. É uma diferença. O Hinton disse que isso é porque o cérebro humano se desenvolveu num período em que não existia ainda energia barata e abundante. E outro problema é com o aquecimento global. Isso aqui é o famoso Data Center de Dallas, em Oregon, né, da Google, e olha aqui o que está saindo de vapor. É impressionante quanto a gente usa de água para refrigerar prédios aqui. No meu departamento é 400 litros de água por dia. Agora imagina um monte de GPUs operando 800 watts, soltando vapores e consumindo água. Então, como a água é uma preocupação,
tem que prestar atenção nisso aqui. Né? O ChatGPT-4, que tem da ordem de 10 a 12 parâmetros, consumiu 62 gigawatt-hora para ser treinado durante 100 dias. Se você transformar isso em potência, ele estava consumindo 26 megawatts em média. Claro que ele não consumiu isso, a potência que ele consumia era muito maior em alguns momentos. Né? E isso está fazendo com que se ressurjam centrais nucleares só para alimentar data centers. A Microsoft comprou 3 Mile Island, vocês não tinham nascido ainda, quando alguns de nós já tinham, né? Quando houve um meltdown do núcleo, ela foi reformada e agora foi comprada só para alimentar data centers. Eles são muito gulosos em energia. E há evidências que não tem energia na Terra para treinar uma rede com a capacidade de raciocínio humano. A gente não tem geração de energia suficiente. Então, elas são muito, muito, muito vorazes em energia. O que pode trazer oportunidades para a física. Né? Antes de falar das oportunidades físicas, isso aqui vocês podem ler enquanto eu comento. O Geoffrey Hinton, ele tem uma carreira muito curiosa. Ele não está na Google, mas ele estava na Google até o ano passado, até 2023, antes de ganhar o prêmio Nobel. E ele se demitiu da Google porque ele disse que na Google ele não podia falar o que ele pensa o tempo todo. Logo que ele saiu, ele deu essa entrevista para o MIT Technology Review, que ficou famosa. E ele disse que ele tem medo da tecnologia que ele ajudou a construir. Então ele disse que as máquinas serão muito mais inteligentes do que nós no futuro. Acho que nós estamos preocupados com a energia. Né? E aí ele fala, tem outro problema, assim, 10 mil redes neurais aprendem alguma coisa, ela transmite para outra imediatamente, ela só tem que passar os parâmetros. E para a gente comunicar o que a gente aprendeu para um colega, para uma outra pessoa, leva um tempão. Né? E isso é uma vantagem enorme das redes neurais artificiais, é instantâneo. Né? E por isso ele diz que as redes neurais são uma forma melhor e nova de inteligência. O Ian LeCun, que eu tinha mencionado, ele realmente acredita que em pouco tempo as redes neurais vão conseguir pensar melhor do que nós, vão ter capacidade de raciocínio melhor do que os humanos. O Geoffrey Hinton não pensa isso, né, mas ele fala dessa superinteligência, e ele diz que se achar que essa superinteligência é boa ou ruim, depende se você é otimista ou pessimista. Eu estou no meio do caminho, e é por isso que eu estou com medo. Então a gente está criando coisas que podem mudar o mundo. Né? E aí onde é que entra a física? Como essas redes são muito vorazes em energia, elas são uma oportunidade para processos físicos. Computação quântica é uma maneira muito eficaz para a otimização de parâmetros, de processos. Então ela pode ser um excelente competidor para treinar redes neurais, uma excelente maneira de treinar redes neurais. No entanto, na mesma MIT Technology Review saiu que a inteligência artificial janta a computação, comeu de almoço, quantum computing for lunch, né? Comeu de almoço a computação quântica. Quer dizer, porque, bom, não vou entrar nisso, eu não entendi direito do tipo. Não, mas é porque o que eles dizem é que os problemas que existem em física a gente consegue resolver gastando menos recursos usando inteligência artificial do que usando computação quântica. Tem as redes neurais fotônicas, que é uma outra oportunidade também de coisas práticas, rápidas, também é uma oportunidade para a física. E eu pulei a computação analógica, que eu acho que é uma coisa que está tinindo. Para treinar uma rede neural, você não precisa fazer uma conta com 10 a 12 dígitos de precisão, ou sei lá, todo mundo que entrega relatórios, os alunos entregam relatórios com 8 dígitos de precisão quando ela não existe. Porque o computador é capaz de calcular isso, ele gasta uma energia para fazer essa conta. Como o treinamento de rede neural é um processo recursivo, se você usar cálculos menos precisos, mas que sejam escaláveis na forma de matrizes, você está ganhando muita energia. Já está começando a haver investimento em computação analógica, que é resolver problemas matemáticos, né, derivadas e propagação de derivadas, usando sistemas não lineares. Isso pode envolver óptica não linear, mecânica não linear ou eletrônica, qualquer coisa que tenha dispositivos não lineares. Empresas fazendo isso. As redes neurais permitem novas aplicações para a física, porque essa coisa, como ela consegue abreviar muito o tempo que você leva para resolver um problema sofisticado, ela está abrindo novas aplicações e, inclusive, ela está abrindo novos caminhos interdisciplinares. Eu juro que eu nunca tinha sonhado antes da pandemia que eu ia gastar meu conhecimento em física para entender uma rede social, como é que é a propagação de desinformação em rede social. A gente faz isso usando só métodos que a gente aprende na física. Então, ela está permitindo saídas interdisciplinares. Eu acho que a área de saúde, medicina, diagnóstico e intervenções é um
vai estourar inteligência artificial nisso logo. E é mais uma das razões pelas quais isso precisa ser regulamentado e limitado, quer dizer, até que ponto a gente vai com inteligência artificial. E a outra é em cidadania, cara, em direito. Né? Quando um advogado está lá cuidando do teu caso, eu sei bem disso, porque eu fui processado recentemente, você, por causa da minha atuação na pandemia, denunciar desinformação, o advogado busca no repertório dele o que deve, qual é a melhor conduta para evitar que você perca o processo. Né? Imagina uma rede neural que sabe tudo sobre jurisprudência e como os juízes vão reagir. Você ganha uma vantagem enorme. Então, você está levando conhecimentos de física para isso. Tudo isso é estudo de sistemas complexos, né? Que é uma coisa que a física está muito bem equipada para fazer. E eu acho que a cultura da gente na física pode contribuir muito para novos desenvolvimentos em redes neurais. Eu acho que é um campo que ainda apesar de ter gente muito competente trabalhando, é um campo que ainda pode apresentar melhorias, inclusive no gasto de energia que a gente tem quando treina uma rede neural. A gente tem assuntos que são do alcance dos físicos e que eu acho que podem ser determinantes, e não é por outro motivo que o Prêmio Nobel de Física esse ano saiu para um assunto que teve gente que reagiu achando que não era física. Muito obrigado. Lucas, pessoal, Ares. Lá no fundão. Posso falar já? Eu gostaria de perguntar por que então redes neurais não são normalmente usadas para resolver problemas da física? Isso se deve a uma falta de, sei lá, de conhecimento dos físicos em relação a como elas funcionam, o que elas podem fazer? Ação, pergunta para mim, pergunta para o João, pergunta para a Gabriela que saiu aí. O Morris também está brincando com isso, o Pierre-Louis, tem bastante gente usando redes neurais para atacar problemas de física. Por que elas não são mais usadas? Eu acho que é uma coisa um pouco nova ainda. Né? Elas não são ensinadas na formação de física, eu acho que deveriam. Eu acho que elas são uma ferramenta, ela não é a cura para todos os males, mas é uma ferramenta que é muito boa para você atacar problemas, especialmente quando não linearidades são importantes ou quando você tem muitos mínimos de energia. É para isso que a gente está usando hoje. O Prêmio Nobel de Química saiu para isso. Obrigado pela palestra, professor. Eu tenho me interessado muito, recentemente, em usar a inteligência artificial e aprendizado de máquinas para atacar problemas em matemática pura. E uma das grandes dificuldades que eu encontro é justamente a dificuldade das redes neurais em lidar com formalização. O processamento de linguagem natural, digamos, é um problema que já está, podemos colocar, resolvido, entre aspas, entre muitas aspas, mas... Equacionado. Equacionado, exato. Mas a formalização é algo que eu acho que está muito longe de acontecer. Tanto que a gente não tem, por exemplo, um chat GPT para Lean ou qualquer outra linguagem. Então, colocado isso, e eu acho que de uma forma dual, complementar essa palestra, eu queria que você comentasse um pouco sobre aplicações que você não vê como promissoras, tá? Coisas que redes neurais não podem fazer. Isso só vai revelar meu desconhecimento das possibilidades, quer dizer, nunca diz nunca. Mas tem situações de formalização que redes neurais não é o melhor approach para o problema, isso sim. Quer dizer, se você tiver que treinar, ou se você quiser fazer uma classificação, onde o teu banco, o teu dataset é pequeno, e você conhece as regras formais, tem outros métodos que às vezes funcionam melhor, Random Forest, por exemplo, SVM, Support Vector Machine, que são versões mais primitivas, mas como elas são baseadas em regras, se você sabe as regras, às vezes elas performam melhor. O problema de rede neural é que, claro, formalmente ela encontra qualquer função, mas para encontrar qualquer função, ela precisa ter uma base de dados boa o suficiente para você otimizar os parâmetros. Se você não está no mínimo absoluto, pelo menos você está no mínimo local muito bom. Né? Então, matemática formal, justamente, é uma área da ciência, da matemática, da ciência, que é realmente
inacessível para as redes neurais, porque é aquela citação do Wigner. Eu estou muito feliz que o computador entende, mas eu também queria entender. Porque ela vai encontrar uma função. E outra coisa, se você treina a mesma rede, sempre a gente começa o treinamento de redes, tem que ser assim, com todos os parâmetros randômicos, aleatórios. Se você treina 2, 3 vezes, os resultados são diferentes. Se você olhar a saída de cada um dos neurônios, é completamente diferente. Isso é a dificuldade da interpretabilidade das redes neurais, o que causa muito problema quando você tem aplicações em sociedade, ética. Treinei minha rede neural, mas ela é racista. Então, quem sabe eu mudo os parâmetros para ela deixar de ser racista. Não tem como. A gente não sabe como rastrear os parâmetros que tornam a rede neural racista. Então, ela serve para... Mas física, muitas vezes, tem situações onde a gente simplesmente não consegue escrever a equação. A gente não consegue nem escrever a equação do problema. Ou escreve a equação, ela é tão difícil que a gente não sabe resolver. Aí, ela pode contribuir para ajudar. Dar uns insights. As proteínas, a morte. A gente tem a PINN agora, né? Sim. A PINN é um meio caminho. Ela está em desenvolvimento, né? Mas é uma ideia de você trazer formalismo, né, para as redes. Mais perguntas? Vamos. Nossa, eu falei, não entenderam nada sobre isso. Eu gosto mais da discussão. Assim, no final das contas, o que você está colocando ela é mais aplicável para problemas de minimização. Então, assim, no final do dia, o que você está... Não, de classificação. Classificação. Minimização é uma forma de classificação. Sim. Porque se você está procurando o mínimo sempre, né, é um problema de minimização. Não. Assim, você está procurando o mínimo para treinar a rede. Para treinar. Mas uma vez que a rede está treinada, ela é um classificador. E também tem outra maneira de fazer, que eu não quis entrar, porque senão vai tornar isso muito longo, que é usar ela para fazer justamente regressões. Você pode fazer regressões não lineares, regressões logísticas. Você substitui a regressão logística por uma rede neural, ela funciona super bem. Para valores contínuos de saída, para uma classificadora. Que eu quis ficar, não coloco, isso aqui foi de interesse geral, eu não quis entrar em coisas muito sofisticadas. Você pode usar, tem outras aplicações. Acho que o Pierre tinha levantado a mão. Obrigado, Leandro. Foi muito bom, muito didático. Bacana. Eu queria só comentar um pouco essa coisa de... Quer dizer, a minha opinião, um pouco de por que não é tão usado, e eu acho que parte do que você falou, você colocou a suposta citação do Wigner, que é o problema de que quando a gente, no nosso trabalho, a gente quer entender o que está acontecendo. Você observa o fenômeno e quer entender o que está por trás do fenômeno. Se a rede neural consegue dar um input, prever o que vai acontecer para aquele dado fenômeno, mas só isso, né? Ela virou a máquina de prever o futuro, mas você não entende o que está acontecendo. Ou seja, isso sempre me lembra o Asimov, que nos livros dele tinha a profissão de psicólogo de robô. Tem uma personagem famosa que ela é isso, ela é robot psychologist, que ela entende como funciona o cérebro de robô. E a gente não entende isso. Na verdade, esse é o meu grande problema com essas redes. Ela resolve o problema, mas você não entende bem por quê. E às vezes ela resolve problemas que você sabe mais ou menos como tem que resolver, mas é mais difícil de fazer usando as regras que a gente conhece do que ela vai por outro caminho. Então, esses problemas em que você tem muitos estados equivalentes, elas funcionam muito bem. Quer dizer, você reconhece que o problema é tão difícil para resolver, você entende o problema, mas pode usar uma ferramenta para te auxiliar na resolução. O Pierre mencionou psicólogo de robôs, psicólogos de humanos fazem isso também. Né? O que o psicólogo faz tem pouquíssima base, acho que para muito físico, o que os psicólogos fazem é pseudociência, porque tem coisas com muita base empírica, mas que a gente não entende. Inclusive por isso que tem diferentes abordagens. Mas psicologia é um caso típico disso, quer dizer, você está usando uma inteligência, no caso natural, não artificial, né, para resolver problemas que as pessoas têm que não estão muito... Aliás, pausa para nossos comerciais. O meu ex-aluno que fez esse trabalho sobre desinformação em redes neurais,
em redes sociais, vai dar um seminário justamente para usar, ele está usando machine learning, no pós-doc dele está usando aprendizado de máquina para entender depressão. Não, inclusive com parâmetros ambientais e genéticos. Quer dizer, de novo, ele usa uma grande base de dados para classificar o problema. Um físico que está trabalhando no departamento de humanidades nos Estados Unidos. Isso aí abriu fronteira. Eles estão num grupo grande de Purdue, eles estão montando a base de dados. É aquela coisa, base de dados in the wild são feiosas. Né? Eles estão tentando associar tendência à depressão com parâmetros ambientais, genéticos, sociais. Que é um problema, obviamente, não linear que a gente não entende. O que queria falar de novo? Só, enquanto você falava, eu lembrei de dois exemplos de que às vezes a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Eu lembro de um que teve durante a pandemia, que o pessoal treinou uma rede para detectar casos graves de Covid, ou prever o outcome, né? E depois descobriram que a rede estava recebendo imagens de, sei lá, de tomografia de pulmão e tal. E depois descobriram que a máquina fazia, ela reconhecia a fonte do tomógrafo. E a partir disso, ela identifica. E tinha um outro que é tipo isso para prever tuberculose, né? Identificar tuberculose. E depois descobriram que o que ela fazia, ela identificava, ela sabia se o modelo do equipamento era novo ou antigo. E aí, a partir disso, ela identificava as correlações esquisitas que a gente nunca imaginaria, entendeu? Mas, tem um banco de imagens que, se você treinar uma rede neural, ela vai dizer se o raio-x foi tirado do paciente de pé ou deitado. Isso, Porque muita coisa que o médico, olha, não dá a menor bola, mas ela nota. Eu não entendi como essa rede neural consegue reproduzir qualquer função. Porque assim, eu compreendo que na eletrônica digital, as plantas lógicas conseguem reproduzir qualquer função booleana. E aí você falou que consegue reproduzir qualquer função, mas o RN, como isso se traduz em português de palavras? Não, porque o que ela faz é que cada neurônio pega um pedaço da função de saída. Mas o domínio qualquer RN... Qualquer domínio RN. Ela transforma uma rede neural com 3 camadas de profundidade, consegue reproduzir qualquer função não linear em RN. É o teorema da completitude. Não, ou seja, sendo que cada neurônio reproduz um pedacinho da função. Desde que aí tem um detalhe muito importante. A função de ativação não pode ser polinomial, tem que ser uma função não linear. Qualquer função não linear. Porque tipo, não tem máquina essa história de função contínua, diferencial, essas coisas. Porque máquina não consegue entender o que é um infinito, o que é uma coisa contínua. Então... Não, a máquina não entende, ela reproduz. Você dá um domínio da função, então o resultado da função, ela liga a tua entrada com a tua saída. E ela reproduz qualquer função não linear. Então, para previsão do tempo, isso é maravilhoso, porque você não vai resolver as equações de Stokes, mas você pode ligar eventos que acontecem inclusive longe de você com o que está acontecendo agora. E aí você usa séries temporais para treinar a rede com sucesso razoavelmente bom. Para entender grandes catástrofes, isso funciona bastante bem também. Aqui no Brasil você cai no cachorrinho feio ali, porque as bases de dados são muito ruins, incompletas. Um dia não está funcionando a máquina, outro dia ela te dá resultado inconsistente. Então os dados que você tem para treinar as redes neurais precisam ser de boa qualidade para isso. Ele faz a pergunta dele. Vai lá. Essa reprodução que você está falando, no sentido de aproximação. Não! Ela reproduz. Mesmo que você não conheça a função, ela reproduz qualquer função não linear. Não tem infinitas camadas. Isso, você tem que ter muitas camadas. Ele igual a são infinito. Igual. Com infinitas camadas, até você consegue entender, com largura infinita. Mas o legal é esse teorema de 99, que diz com 3 camadas, com 2D mais 2 de largura, ela reproduz qualquer função de D parâmetro. Porque o que acontece é que os neurônios pegam pedacinhos da função, e as camadas anteriores já vão... Você vai conformando a função, a saída para a entrada. É isso. Isso é muito poderoso.
Por curiosidade, você pode comentar o que você está trabalhando O atualmente? que eu estou fazendo com o Rede Neurais? Eu estou muito interessado em alguns assuntos. Um deles é a propagação de desinformação em redes sociais. Isso é uma coisa com consequências sociais terríveis. Tá? Isso pode mudar o mundo em que a gente vive. Tá? Então, se você trata uma rede social, está cada vez mais difícil o acesso aos dados. No tempo que eu fiz era fácil pegar dados do Twitter, agora não é mais. Mas se você trata uma rede social como um meio auto-organizável, você tem que... É legal você entender como que isso é um processo de realimentação, né? Como que essa realimentação causa, por exemplo, extremismo, abre espaço para extremismo baseado em notícias falsas, de informação. Então isso me interessa muito, eu estou com alguns projetos com o pessoal de ciências sociais interessados nisso. Outra coisa que eu estou trabalhando é com o pessoal de medicina. A modelagem médica, em geral, é modelagem linear. Tá? Isso que aconteceu comigo, eu tenho hipertensão, pressão alta. Você vai no médico, ele vai pegar quanto é colesterol, diâmetro da tua barriga, sei lá, pulsação e repouso, coloca isso numa tabelinha, e essa tabelinha, um troço meio gráfico, um computador analógico, diz quantos anos de vida eu tenho, qual é a minha tendência a... Certamente isso é um problema não linear. Não basta fazer a regressão linear. Então, eu estou com um aluno que está trabalhando nisso, que é usar não só redes neurais, mas outros modelos de aprendizagem de máquina para ligar parâmetros de saúde com o cara vai ter hipertensão ou não vai ter hipertensão. Tá? O pessoal da ginecologia e obstetrícia aqui do HC está muito interessado em influência do clima sobre gestação. Mudanças climáticas podem interferir na saúde de um bebê recém-nascido e no decorrer da gestação. Então, por exemplo, precisa de um grande banco de dados, aí tem oportunidades para o pessoal da engenharia física fazer sensores, parâmetros vitais das pessoas, né, e ligar isso com autocâmeras. Aí você pode usar a aprendizagem de máquina para prescrever, quer dizer, você já está não só diagnosticando, mas você pode dizer, não faça isso, se você tem isso, faça aquilo, coisas, essencialmente esse tipo de problema. Mais Eu não pude participar de coisa, mas só fazer uma pergunta que o pessoal fez assim. Tu disse que tem bons dados. Agora imagina uma situação que alguém falsifica os dados. Vamos dizer assim, a projeção da coisa assim. Tu conseguiu descobrir isso? Alguém falsificou os dados? Sim, claro. Isso é outra coisa que o pessoal da medicina não está interessado. Fraude em artigos científicos. Mas é uma aplicação de NLP. Tá? Agora, sim, você é um classificador, mas para isso, aí, tudo que envolve fraude é complicado, é uma área à parte de pesquisa, especialmente em instituições privadas. Tá? Fraude, o problema é montar um banco de dados para uma fraude, tem fraude, é que fraudes são pouco frequentes. Então você vai ter um banco de dados muito desequilibrado. Como as fraudes são pouco frequentes, quando você tenta treinar a rede neural, como tem muito pouca fraude, vai estar dentro do ruído e ela não vai conseguir reconhecer fraude. Então você precisa tratar o banco de dados antes de treinar a rede neural para saber como balancear, chama técnica de balanceamento de banco de dados, para que ela saiba que tipo de entrada está associada com fraude e pegar isso e usa. Aliás, os bancos usam redes neurais para isso. Aí quando você manda o número do seu cartão para fazer um pagamento, até o pagamento ser aprovado, você passou por testes desse tipo. Tem empresas que são especialistas nisso. Tá? Fraudes em rede social, em WhatsApp. É uma outra coisa que também você ataca com redes neurais. Fraude em dados científicos. É outra coisa passível de ser atacada com redes neurais, mas para isso você precisa de um banco de dados. Então, o pessoal da medicina está muito interessado em não fraudes, quer dizer, não usar os dados, mas usar a linguagem usada em artigos para detectar fraude. E às vezes você tem outros inputs. Por exemplo, tem países onde se faz muita fraude em estudos randomizados duplo cego. Então, claro, se um dos autores vem de um desses países, já levanta uma bandeira vermelha para o classificador. Né? Você usa... Mas existe esforço para isso, sim. É uma maneira de... Aliás, o
o checador de plágio que a gente usa aqui está usando uma rede neural para verificar se você está plagiando. Aquelas legendas que eu coloquei no vídeo do Yann LeCun são geradas por uma grande rede neural que processa o que está sendo dito e busca palavras que se adaptam aos fonemas que ele está pronunciando. Então, de novo, para classificação, elas são muito boas. E como procurar fraudes, em última análise, é um problema de classificação, você tem que classificar entre fraudulento e não fraudulento, é um problema possível de ser atacado com a ressalva de não ter ponto. Quer dizer, os números de dados são muito desequilibrados. Pessoal, então vamos agradecendo, Leandro.